Olá, tudo bem? Mais um podcast da Estúdio. Agora dando as boas-vindas ao nosso estúdio aqui na clínica, né? Nossa primeira gravação hoje. Meu nome é Vanessa Gaspar, eu sou terapeuta ocupacional e a gente, nesse primeiro podcast, temos mais uma TO para conversar com a gente aqui. Muitos já conhecem, a clínica Estúdio conhece, todo mundo conhece a Lu. A Luciana Cortella, também terapeuta ocupacional, e hoje a gente vai discutir um tema que a gente sempre tenta fazer com que os médicos se conscientizem e saibam mais sobre, né? Que é a importância da integração sensorial na prematuridade. Primeiro eu vou agradecer a presença da Luciana aqui com a gente, né? Mais uma vez, vem dar cursos, vem ter supervisão, e a gente não podia deixar de aproveitar a oportunidade de trazê-la para o podcast. E pedir que ela se apresente, porque é muita coisa para falar, então ela falar para não esquecer. Bom, sou Luciana Portela, sou Jete Portela, sou terapeuta ocupacional há 30 anos, né? Sou formada há 30 anos. E desses 30 anos, eu me especializei em integração sensorial, então eu tenho 2 certificações internacionais em integração sensorial, em neurociência, especializei em autismo, em psiquiatria infantil, adolescente, acho que não. E desde então, né, desde que eu me formei, eu sempre busquei entender o desenvolvimento infantil e entender como o cérebro funciona frente às dificuldades dessas crianças, né? E entre elas a prematuridade, o autismo, as dificuldades sensoriais. Então, assim, nesses 30 anos aí trabalhando. E temeu a vida profissional. A integração sensorial, a neurociência, elas estão assim vinculadas a tudo. E é importante, o que a Lu tá falando, a neurociência é a base da integração sensorial. E a gente bate muito nisso, não só a base da integração sensorial, mas a base de um bom raciocínio clínico no planejamento terapêutico do profissional que entende do seu paciente. Ele tem que saber neurociência, não consegue raciocinar. Exatamente. E para a gente não se estender muito nesses aspectos, vamos tentar focar hoje aqui e falar um pouquinho desses nossos prematuros. Qual que é a importância da integração sensorial para o prematuro? Por que que a gente tem que trazer esse tema, que é muito relevante, porque a gente recebe bebês e a gente fica chateado, a gente podia ter recebido ele muito antes, mas nem o médico sabia que ele poderia ajudar esse bebê a refletir. Então, quando eu comecei, por eu montei a clínica, né, a Stimuli, eu comecei a trabalhar em TI. E eu fiquei 12 anos no TI neonatal, né? Então, por isso que eu fui investigando a questão da integração sensorial e a questão da neurociência neste desenvolvimento, porque estes bebês, quando tinham alta da UTI, neonatal e do hospital, eles iam para a clínica para a gente seguir esse desenvolvimento. E eu tive a sorte de, quando eu comecei a trabalhar nesse hospital, a implantar junto com a equipe o método Canguru, que tem toda um preparo e uma preconização sobre as questões do bem-estar desse bebê, né, para garantir um futuro de desenvolvimento adequado. Então foram 12 anos trabalhando e entendendo esses bebês junto com o desenvolvimento infantil dentro da integração sensorial. Não é processo interessante assim, a gente entender que esse bebê prematuro, que nós, seres humanos, que eu ainda dou muito esse exemplo para os pais, ela acaba sendo radical na comparação, mas assim, nós somos uma espécie que a gente termina de se desenvolver aqui fora, após a gestação. Sim. Então, se eu vou nascer antes, né, claro que muitas coisas que eram para ter acontecido dentro da barriga da mãe ainda acontecem aqui fora, num momento que não tem toda a proteção que aquela barriga daquela mãe dá. E aí, até esse comentário que eu faço, um bezerrinho quando nasce, né, um pouquinho tá andando. Ele já nasceu pronto para esse mundo, para encarar esse mundo diferente. Os nossos bebês têm muita coisinha assim, ele tinha que ter terminado antes, né, de se desenvolver muitas coisas ali. Então, quando eles vêm aqui fora e não tá preparado para isso, as entradas desses estímulos os desorganizam muito e vai aquele bebê que chora muito. Aquele bebê que não é, né, ele tem mais dificuldade de se acalmar. E é tudo isso em função da questão da prematuridade com a integração sensorial. Na verdade, exatamente. Na verdade, intraútero, se a gente for pensar nessa questão, né, do desenvolvimento do bebê, independente de nascer prematuro ou não, ele acontece, eu tenho um período, né, de 40 semanas para acontecer. Então, os processos sensoriais deste bebê intraútero já acontecem durante todo o período gestacional.
É a questão auditiva, a vestibular, a proprioceptiva, o tátil, a visual, que é uma das últimas. Então, quando esse bebê nasce antes dos 37 semanas, né? 38 semanas, a gente já preconiza que o bebê está adequado para nascer, ele perde muitas dessas informações que estão ainda maturando no sistema nervoso central. Então, e os médicos de UTI, né, esses 12 anos que eu trabalhei na época, o bebê que tinha alta da UTI, eles perdiam esse sequenciamento. Então, enquanto terapeuta, quando eu comecei a falar, olha, esses bebês na clínica, eles estão assim, assim, assim. Vamos melhorar esses sentidos sensoriais dentro de uma incubadora? O que é esse bebê dentro de uma incubadora? Né? O que ele perdeu ou deixou de ser estimulado, na verdade, ele não perdeu porque não chegou nem a ganhar, né? Ou deixou de ser estimulado enquanto estava no útero da mãe. Então, todos esses sentidos é o que a terapeuta ocupacional trabalha na UTI neonatal para garantir que, quando ele tiver alta, ele consiga este processo. Quando a gente orienta os pais, canso de falar isso também, virar um clichê, a gente explica o seguinte: o bebê, qualquer bebê que nasça, ele nasce pronto para aprender. Ele não nasce sabido. Né? Então, ele é preparado geneticamente para aprender os estímulos. Ele não sabe se aquele estímulo é certo ou errado. Ele vai aprender aqui. E a partir do momento que ele aprendeu e o cérebro automatizou, vai ser muito mais difícil mostrar a forma correta. Então, a questão de prematuridade e de TI, ou qualquer bebê que nasce e precisa ficar numa UTI neonatal, a gente precisa prevenir. Então, assim, a prevenção é a uso da questão. Prepará-lo melhor para o que já não é o ideal, mas realmente tu já conhecia antes, né? E é interessante até puxar um pouco, quem me ouve falar, quando a gente fala de integração sensorial, sempre vem aquela questão assim, a gente trabalha com integração sensorial só pensando nas questões sensoriais. E não, a integração sensorial é um processo e uma base de desenvolvimento infantil como um todo, aspectos históricos, objetivos, assim, para tudo. Né? Então é essa a importância de a gente trazer uma criança para a intervenção o quanto antes, porque a gente não está pensando só em questões sensoriais. Né? As questões sensoriais vão interferir sim no desenvolvimento infantil. Né? A gente está o seguinte: o ser humano, ele é um ser humano sensorial. Nós somos 100% sensoriais. Então, todos os nossos entradas, né? Audição, visão, tato, a questão do olfato, e esse conjunto de informações que chegam ao nosso nervo central, eles trabalham para adequar uma memória, um aprendizado, mas principalmente questões emocionais. Só que para o ser humano, isso é uma coisa automática, é um processo automático, que a gente só percebe quando tem a disfunção. Ninguém pensa em integração sensorial, porque a gente vai fazendo as coisas. A gente só percebe que tem algum problema se eu tenho uma disfunção. E muito disso acontece nos bebês prematuros, porque eles não foram preparados de uma forma a tempo para que esses processos que trabalham no sistema nervoso central, né, no cérebro, possam ter uma resposta adequada, porque os estímulos entram, mas na hora que eu dou a resposta, eu não consigo me adequar para esse ambiente. Aí eu fico irritado porque eu não consigo dormir, eu não me exergo. Que os bebês são bebês mais chorosos, que não gostam do toque. Então, por exemplo, numa UTI, lá em 2000, quando comecei a trabalhar em UTI e tal, né, faz tempo, os bebês eram tocados numa UTI mais de 400 vezes em 24 horas. Imagina você ficar pegando neste bebê, tocando nessa pele, né, fazendo punção. Era meu paquetinho dentro da barriga, né? Quietinho, né? E eles ficam numa caixinha, numa incubadora. Por quê? Porque eles perdem temperatura pro ambiente. Então eles precisam ficar isolados. Só que eles ficam, que eu falo, eu brincava com eles, os pais, eles ficam em queda livre. Porque eles têm que ficar numa posição inclinada, até por conta de refluxo, por N problemas fisiológicos que eu posso ter no prematuro. Então, todos os processos sensoriais que eu tenho intraútero, que eu fico enroladinho,
que eu tenho a pressão do útero da mãe e da placenta em cima de mim, né, no meu corpo inteiro, os movimentos da mãe adequando os meus sistemas de equilíbrio. Eu perco tudo isso, eu não tenho mais isso. E aquela sensação é só aqui para sobreviver, né? Exato, Sozinho, ido de proteção, exato. seguro. O sistema nervoso central, o sistema emocional neste bebê, neste momento, apesar de ele não ter uma cognição do que está acontecendo, ele está imaginando tudo. A região emocional desse bebezinho lá no cérebro, que a gente chama de sistema límbico, fica o tempo todo lá, gritando, gritando, gritando. Então, a hora que a mãe, ele sai da UTI, vai para casa, a mãe vai dar um banho, o que ele vai fazer? Ele vai chorar. A mãe vai dar um beijo na mãe, ele vai chorar, porque essa mão, qualquer coisa que rele, esse sistema límbico já vai gritar, não quero essa dor. E aí eu acabo aprendendo questões nocivas e eu vou ter problema de disfunção sensorial. E que quanto antes a gente intervir, obviamente, né, não só no ambiente de UTI neonatal, porque a gente sabe que esse teu processo foi um privilégio para essas crianças naquele momento, né? Porque a dificuldade que a gente tem hoje de ter terapeutas ocupacionais que entendam efetivamente de bebês ou dentro de uma UTI, né? Porque hoje a gente entende que temos um fluxo muito grande, uma demanda muito grande de crianças maiores autistas que necessitam da atenção da TO. E acaba que um pouco que os bebês ficam esquecidos nesse caminho, né? Até mesmo quando temos médicos, às vezes por falta de conhecimento. Nós temos pais médicos que chegam para nós e que falam assim, agora eu tenho prematuro e eu não entendo a importância. Nós temos uma geógrafa que falou assim, eu fico desesperada se eu tenho que tirar o bebê 2 dias antes do que eu gostaria. Porque eu sei o quanto isso interfere, né? Então, minhas questões sensoriais e o desenvolvimento desse bebê. Mas a gente retomando esse bebê, depois que ele sai da UTI e chega para nós na clínica, né, a gente vai trabalhar essas questões dentro da terapia ocupacional, dentro da integração sensorial, obviamente, mas é como a gente comentou, a gente vai entender e nos preocupar com toda essa questão nacional, com toda essa base, para começar a criar este caminho do desenvolvimento normal desse bebê, dos aspectos motores, cognitivos, enfim. Na verdade, o que existe, o que deveria existir, né, espero que os hospitais ainda façam, são alguns protocolos. Então, por exemplo, no caso do GO, no hospital, que a gente tem, né, hoje a gente tem método Canguru, que você tem toda uma humanização com esses bebês prematuros, a gente tem, para existir no hospital, a gente manda os quartos das mães de risco. Por quê? Porque elas são internadas, porque um dia dentro da barriga da mãe, vamos dizer assim, são 10, 15 dias a menos de UTI. Então, elas são internadas como gestação de risco para conseguir com que este bebê fique pelo menos mais 1, 2, 3 dias. 3 dias já elimina 20 dias de UTI. Né? Então, a gente tem que ter um preparo dessas mães, porque também essas mães vão entrar em luto, porque vão ter um bebê que pode morrer em algum momento, né? A gente esquece de Exato, já tem semanas de 25 semanas, hoje 24 semanas, 23 semanas, 23 não é óbvio, mas os 24 para cima, geralmente, a gente consegue, né? A UTI consegue dar conta fisiologicamente desse bebê. Então fica dessa insegurança e muito tempo. E quanto mais tempo de UTI, mais dificuldades bebês podem ter. Né? Por uma apneia, por questões cardiofisiológicas, etc. E às vezes a gente até comenta, a gente tem o bebezinho que nasceu prematuro, passou por essas questões e a gente vai ter essa desorganização sensorial que vai precisar de um suporte, mas que não teve nada de lesão neurológica ou um contratempo, como você disse, então eu posso ter intercorrência. Então, eu tive uma parada, eu tive uma febre, enfim, eu posso ter uma lesão. Então, além disso, a gente tem essa grande questão que quando esse bebê vem para TO, também associado com físio, fono, enfim, tudo que a gente tiver de indicação, a gente também vai trabalhar esses aspectos. Sim, Luiz. A TO dentro da UTI neonatal, com este bebê, a gente não vai trabalhar só as questões de observação, a gente vai colocar literalmente a mão na massa, né? Então cuidar para que a luminosidade dessa incubadora, né, a gente sempre colocava um paninho azul para ficar menos luminoso, para imitar, né, a luz
intrauterino. A gente pede para que as enfermeiras não dê banho à noite, para que os bebês possam dormir. Hoje a gente já tem intracaixa, então esse bebê já não é mais manipulado, né? Como era antes, então eles já colocam o intracaixa para que essa medicação seja colocada sem precisar mexer muito nesse bebê, né? Sem fazê-lo acordar tanto tempo, né? Muitas vezes por dia. Estímulos visuais, então a gente faz estímulos visuais. A gente já pegou bebês com prováveis retinopatias, né? Então, que fez o laser dentro da UTI. Na minha época isso não existia, hoje já existe. Então, os próprios protocolos, eles foram sendo melhorados. Mas quando eu tenho uma terapeuta ocupacional que consegue, com este bebê, fazer uma contenção, melhorar uma propriocepção, né, que deixa o bebê mais acomodadinho, enroladinho, ensinar a mãe a fazer esse toque, que também é ao vivo para essa mãe vê os outros cuidando do filho dela. De dela para na incubadora vai ser estrito. E eu não consigo pegar ela no colo. Então, fazer com que esta mãe entenda este processo, ela precisa disso, né? Esse vínculo com o bebê. Ela precisa. Então, o que a TO faz é este trabalho de resgate, de cuidar da mãe também com o seu filho. E aí esse é o nosso sonho, nosso mundo ideal, seria essa TO na UTI. Aí vamos para a realidade, que é muito difícil a gente ter a TO na UTI. Aí esse bebê chega para nós, através desse médico. Então até explicar um pouco o que a gente pode fazer nesse momento com esse bebê que chega com 2, 3 meses para terapia ocupacional. Nossa, se você chegar com 2, 3 meses, eu tô no céu, tá? Assim, voante, fica muito feliz, tem gente que fica muito feliz quando isso acontece, mas a grande maioria, sim. É porque a mãe leva pra casa, começa a reclamar muito da irritabilidade, da dificuldade de sono, da questão de toque, e aí vem com 5, 6 meses, né? Que acaba acontecendo e alguns pediatras entendem a importância e não tem, falam assim, eu vou mandar, vai lá na integração que eu sei que é isso, né? Nesse processo, a gente vai trabalhar com a criança aqui e os ganhos dentro da integração sensorial, paralelamente, quando a gente começa a perceber que não é só uma questão sensorial, os encaminhamentos adequados que a gente possa vir a fazer. Então, microfisioterapia, que eu acho que é uma coisa que não pega essa palavra, né? O neurologista, porque tem mães que tem um prematuro, que eu vou ter nenhuma intercorrência, tem uma alta, mas ninguém entra no. Então, para isso existe um follow-up do recém-nascido. E nesse follow-up a gente tem o encaminhamento do pediatra, e este pediatra precisa encaminhar para o neurologista. Porque o pediatra vai ver o desenvolvimento deste bebê a nível de peso, perímetro cefálico, as questões, né, cardiorrespiratórias, enfim. Mas o desenvolvimento neurológico, quem vai avaliar é o neurologista. Então, no follow-up eu preciso de um acompanhamento do pediatra, ok, de um neurologista. Se eu tenho crianças com pneumonias recorrentes por conta de ficar muito tempo entubado, de um pneumologista. Eu preciso de uma equipe médica cercando esse desenvolvimento. Porque o cérebro nasceu prematuro também. Né? A gente está falando de sistemas sensoriais, a gente tem que entender que este cérebro ele está em desenvolvimento com entradas sensoriais atípicas, intensas. Um oftalmo por conta de retinopatia da prematuridade. Então eu tenho que ter um acompanhamento para ver se eu não vou ter uma pressão aumentada desse olho, eu não vou ter um descolamento de retina que vai ser com esta vida. Né? Quantos bebês eu peguei na UTI e que foram para mim lá em 2012 até 2006 era assim. Depois se implantou os protocolos, né? O protocolo de avaliação do oftalmo. Então, se o bebê fica mais de 30 dias em UTI, o hospital tem que chamar sim, né? Então, os hospitais têm que chamar sim o oftalmo para fazer um exame de fundo de olho para ver a pressão no globo ocular. Para não, a retinopatia da prematuridade é 100% controlada. Eu fico muito irritada quando chega a triatípica como que puxa. Então, existem vários protocolos. Então, oftalmologista, neurologista, pediatra, pneumologista. Quanto médico, sim, a gente trabalha com prevenção. Né? O cérebro é uma caixinha de surpresa. Então, a gente tem, e quem vai olhar este desenvolvimento é um terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo. Por quê? Porque a gente vai ver esse bebê toda semana.
Quantos bebês a gente já não peguei na clínica e aí de uma semana para outra a gente percebia no nariz um pouco mais alto, será que não tá com uma hidrocefalia? Vai para o médico, vai para o hospital e realmente estava. Então assim, também o terapeuta tem que estar ciente sobre desenvolvimento infantil. E o terapeuta que atende bebê, eu falo muito, porque a gente recebe algumas mães. O bebê não é uma criança pequena. Não. Bebê é bebê. A gente tem que entender muito de bebê, estudar bebê, tem peculiaridades muito específicas de bebê, tem questões de desenvolvimento nessa fase que se você não sabe e colocar tudo numa mesma linha, no mesmo patamar de uma criança de 4, 5 anos, você está agindo errado com ele dentro de uma terapia. São detalhes, a gente até vai ter outras discussões em outros momentos sobre questões super importantes da gente perguntar para uma mãe em questão da gestação, porque isso também interfere em um momento, nos dá uns alertas sobre esses encaminhamentos, sobre todas as dúvidas em questões de patologias, geneticistas, e que são coisas importantes que a gente tem que ter a noção. De quando a gente se predispõe a trabalhar com o paciente com algo específico, a gente tem que entender que a gente precisa saber trabalhar mesmo com aquilo, efetivamente. E as questões sensoriais, como esses bebês chegam em casa com as mães não conseguem dar banho. Eles choram muito, né? Eles entram num reflexo, que é o reflexo de bolo, que a gente fala que é do sustinho. Então, todo o trabalho que a terapeuta ocupacional vai fazer dentro do UTI com essa mãe é fazer algumas orientações de estímulos sensoriais que ela vai fazer em casa. Sim. Né? Então, por exemplo, vamos dar banho a esse bebê, vamos enrolar ele. Enrola aquelas fraldonas antigas, grandes, né? Enrola o bebê, coloca ele enroladinho, né, na água morninha. Aí dentro da água você vai tirando o paninho para dar banho. Por quê? Porque ele em UTI, ele ficou como, lembra que eu falei que ele ficou em queda livre? Se você coloca o bebê sem nada numa banheira que toma banho, ele vai estar numa queda livre. Aí o exemplo que eu dou, cai você de costas numa piscina, você vai cair de costas, né? Sem nós você vai ficar desesperado. Então, são questões sensoriais de autorregulação. Então, o processo dessa autorregulação que tem a ver com aquele sistema emocional no cérebro, vai o tempo todo gritar. Aí não é desesperar. As sessões táteis, né? Esse bebê ter sido manipulado, por ter não usado roupa. Tem bebê que ficou 90, 145 dias não tem. Aí depois você colocar uma roupa, eles vão querer? Com certeza. Não, né? Então vem de UTI, a gente faz tudo na manipulação tátil, o método canguru ajuda muito nessas questões sensoriais. Hoje a maioria dos hospitais trabalham com método, né, que me garante, e fortalece as questões sensoriais. Então o bebê está no colo da mãe, amarradinho, eu retomo algumas questões sensoriais de propriocepção, o cheiro da mãe, a frequência cardíaca que o bebê vai ouvir, que era a mesma que ele ouvia intraútero. Quanto o vínculo da segurança para ele, existe uma autorrevelação, que é um processo que a gente vai passar na vida toda. E a gestação, ela é tão visceral, né? Quando a gente fala do sistema emocional, do sistema límbico, e quando a gente está com dor, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente volta para a posição fetal. É que a gente não sabe disso, a gente não se dá conta. Como o nosso sistema emocional é extremamente visceral, porque são 85% contra 15% de emocional, a gente volta. Então imagina o bebê exposto à luminosidade inadequada. Quando eu cheguei lá no hospital, as incubadoras eram uma luz de holofote em cima de cada incubadora. Fica você olhar para uma luz toda. Não, me ajuda muito depois a criança conseguir dormir bem, né? A gente mexe para você circadiano. Exato. Então, saber disso, os banhos noturnos a gente excluiu. Ninguém toma banho de madrugada. A princípio. Né? Então o bebê precisa desse ciclo de sono sem ser mexido. Já vai ser mexido de madrugada, mas tirar de uma incubadora para tomar um banho, não existe isso. Era só um protocolo do hospital por conta de modício de enfermagem. Sim. Necessidade do trabalho. Exato. Então a hora que a gente mostra artigos científicos, a hora que a gente mostra para a equipe, né, médicas, de enfermeiro, de enfermagem, o quanto isso é prejudicial e que pequenas mudanças dentro da UTI, música clássica, né? A gente tem várias pesquisas falando da importância dos estímulos auditivos nesses primeiros meses de gestação. Por que não se pode colocar uma música clássica dentro da UTI para melhorar essas frequências de onda no cérebro?
Então, juntar neurociência com integração sensorial dentro de uma UTI é o sonho de qualquer terapeuta ocupacional que trabalhe com isso. Como a gente não consegue, né, a reprodução de condicional, elas ficam dois. Como é, a gente não consegue ouvir da vida real? É possível, mas é difícil a gente encontrar. A gente sabe que hoje muitas coisas dentro da questão do método Canguru, ele tá muito focado na normalização entre a relação pai e mãe, né, bebê, criança, enfim. E isso já é um ganho gigantesco, porque esse vínculo é muito importante e mostra quando as crianças evoluem, ganham peso, né, melhora muito as questões de autorregulação. Aí a gente vai ter que fazer esse trabalho fora. Então a ideia hoje de trazer a Lu pra gente levantar e resgatar esse tema sobre a importância de um prematuro receber avaliações após sair do hospital, porque é o que a gente tem que ter. O hospital, às vezes, é uma função que hoje ele tem que ficar vivo, esse bebê, ele tem que sobreviver, conseguir. Melhorei com a questão da organização, melhorei, mas tem mais coisas a serem feitas, que às vezes o pediatra também vai ter um outro foco também, o foco é vacina perímetro bicefálico, peso, a amamentação, enfim. A equipe interdisciplinar, no caso da equipe Carvalho, com intervenção precoce, físico, fono-TO, é uma avaliação que vale muito a pena para esse bebê. Que às vezes não é uma criança que eu vou falar pra mim, você tem em todas essas semanas. Às vezes, assim, você vê uma vez essa semana, a semana que eu tô te dando orientação, porque eles têm desenvolvimento muito rápido, as sinapses nesse momento acontecem rápido. A gente vê uma evolução muito legal em bebês. E neste momento também a gente tem essa percepção de tem algo a mais. Se foi no neuro, se foi no geometricista. Então, isso é legal, tentar assim, a ideia desse podcast hoje é principalmente chamar atenção para que existe sim, né, algo além do meu filho sobreviver quando ele é prematuro e levar para casa, né, para melhorar esse ambiente, melhorar o que vai vir pela frente. E na verdade, esse olhar, né, vamos voltar para a integração sensorial, para a vida real, depois que esse bebê sai, né, qual que é o papel do terapeuta ocupacional? Eu preciso da fono, sim, porque a fono precisa avaliar a deglutição deste bebê, né, entender se está tendo algum processo. Eu preciso da físio para trabalhar as questões motoras de desenvolvimento. No sentar, de segurar a cabecinha, no rolar, de gatinhar, também é preciso. E o olhar da TO nesse processo é importante, quando você fala, né, ouvir uma vez por semana, e a gente fala isso, né, de novo, o cérebro nasce pronto para aprender. Quem vai fazer este papel? Não é só dos terapeutas, não são só os terapeutas. Então a gente orienta muito esses pais o que eles podem fazer em casa, porque o cérebro ele precisa de informação constante, 24 horas simples do sono, né? Quantos bebês prematuros a gente já não percebeu na clínica, porque eles acabaram não vindo pela prematuridade. Eles vinham porque eles tinham um problema de torcicolo congênito. Aí fala assim, aí chega para mim e falava assim, o seu bebê, ele dorme no berço, a sua cama está aqui e a papeta está aqui. Como é que você sabe? Eu falei, porque só olha para o lado. De novo, o cérebro aprende o que está entrando de questões sensoriais. Então, a questão auditiva, a questão visual, não está do meu lado direito, então eu vou olhar para onde? Aonde eu vou chorar para receber leite? O bebê não tem uma cognição ainda formada, ele tem instintos. O instinto de sobrevivência faz com que dá uma dorzinha no estômago, essa dorzinha vai me fazer chorar, e o estímulo molecular direito. Para onde eu vou começar a olhar para receber esse estímulo de passar minha dor? Ele não sabe o que ele vai receber. Então, essas informações e orientações, a terapeuta ocupacional vai passar. A mãe vai começar a fazer. E vir pelo menos uma vez por semana, como o processo rápido, a gente entende se a mãe está fazendo ou não. Se exige, né, mães? Prestem atenção, não pintam para nós, tá? Ali que descobre. O neném nos mostra, ele não sabe falar, mas mostra tudo. Porque é muito raro ter essas entradas. Agora ele tá chorando, não quer tomar banho. O que está acontecendo nesse banho? Né? Em que momento você está dando este banho? Porque a gente saber desse histórico de UTI, então a gente tem que ler o histórico de UTI, né? E saber o que ele pode apresentar pra gente numa questão de, por exemplo, da moleirinha, né? O terapeuta. Não, pode estar tendo algum problema, vamos encaminhar de novo. Ela foi ontem. Tá, mas hoje ele tá assim, você volte lá, não quer neuro, volte pro pronto-socorro. Então, este olhar semanal destes terapeutas é importante. E nas questões sensoriais, se o cérebro aprende a todo momento, eu vou evitar que ele aprenda errado.
Então, ensinar Ensinar não nada mais difícil, não. Para padrão. a gente não desenvolve, A gente tem que criar já. a gente cria camadinhas em cima deste processo errado. O cérebro não deleta o que errou, tá? Não deleta. Podia ter, né, uma teclinha del no computador, não tem essa teclinha del. E daí não serve, vai ensinar o certo por cima. Esse é porque a gente vai criar camadinhas de desenvolvimento em cima deste processo errado. E é muito mais difícil. Esse bebê vai chorar muito mais. Por isso que a estimulação precoce ela é preventiva. Ah, Luciana, tá bom, eu não tenho convênio. As APAES são obrigadas a receber estes bebês para estimulação precoce. Hoje, eu acredito que todas as APAES tenham um processo de estimulação precoce. Entendeu? A gente tem algumas peculiaridades e diferenças em alguns estados. A gente está passando até por um processo onde alguns estados estão querendo que acabem as APAES e coloquem as crianças em inclusão nas escolas normais. Só que existe uma diferença de inclusão de criança que é possível colocar em uma escola que vai conduzir corretamente. Esqueci, localizado. Mas essa é uma outra discussão que existe. Tá longe dessa que tomara a vida. Vai, conscientize. Espero que isso não acabe. De novo, é um processo preventivo. Levar as crianças nesses processos nas APAES é preventivo. Eu preciso adequar esse cérebro. Eu preciso mostrar para ele que agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Porque se este bebê nasceu prematuro, o desenvolvimento dele, a gente trabalha muito com idade corrigida. Mas é uma idade corrigida que, para nós que trabalhamos com o desenvolvimento infantil dentro da linha de deficiência, se o cérebro aprende o que é ensinado, a gente consegue correr atrás e equiparar essa idade corrigida com um ano. Eu tenho 1 ano de fato com desenvolvimento de 1 ano de fato. Por isso a importância dessa estimulação. E o que mais impede essa estimulação de acontecer são as disfunções sensoriais. Porque se eu tenho uma criança, pela prematuridade, por ter ficado lá na incubadora, em queda livre, por ter sido manipulado, não ter feito o método do canguru, ele vai ter o que a gente chama, por exemplo, de insegurança gravitacional. Se eu tiver insegurança gravitacional, que é diferente ao sistema vestibular dentro do sistema sensorial, ele vai demorar mais para engatinhar, ele vai demorar mais para andar. E a gente sabe que todo o processo de desenvolvimento motor estimula a cognição. Então, como que eu vou querer que a minha criança tenha um acompanhamento ótimo com 7 anos numa escola, se eu não tive acompanhamento quando eu fui prematuro? A gente enquanto terapeuta, terapeuta ocupacional que também visa essa fase escolar, a gente tem que entender, e eu explico muito isso para os pais, né? Se a criança não tem essa base sensório-motor, sensorial com motor, eu não tenho cognição adequada para sentar numa cadeira, olhar para a lousa, escrever, aprender, automatizar. Então, quando a gente fala de questões sensoriais, é a instrução que vem desde lá atrás. Exato. Por isso que nossos bebês de pandemia hoje sofrem tanto com TDAH. Hoje eles estão com o quê? 5 anos. Os que nasceram aí em 2021 para 5 anos. Agora que a gente está colhendo os frutos desta ausência de estimulação sensório-motor. Esse caminho de casa no celular, por exemplo, ou na televisão. Não estou culpando os pais porque era o que tinha na vossa. Era uma situação, mas hoje a gente colhe os frutos dessa situação, né? Então, e os terapeutas que têm a questão da visão da integração sensorial, e quando eu falo dessa visão, não é só teu, é FID, é psicólogo, é fonoaudiólogo, né? Pedagogo, psicopedagogo. Ah, mas é função da terapia ocupacional. A disfunção, sim. Mas saber neurociência são todos. Exato. E integração sensorial, se é inerente do ser humano, todos têm que saber. Quem trabalha com saúde precisa saber. É diferente que eu tenho a face de deixar claro, né? A questão de modulação, de regulação, que são de disfunções. Disfunção sensorial. Mas entender esse processo é, de novo, é uma obrigação terapeuta de ser capacitado para viver o bebê. Ele tem que saber disso, para saber caminhar junto. Exato. E assim, não tem como a gente se estender mais, tudo aí que hoje a gente tem que fazer um podcast parte 2.
Mas acho que o nosso principal recado hoje a gente conseguiu dar da importância, né, do que um bebê prematuro precisa, as peculiaridades que fazem parte desse bebê, os profissionais que precisam acompanhar, a importância de uma avaliação, de procurar o TO, físio, fono, enfim, entender que a integração sensorial, trabalhar questões sensoriais, estão totalmente atreladas com o desenvolvimento global dessa criança, desenvolvimento motor, cognitivo, né, vai respingar lá na fase escolar e na vida toda, né, porque as sessões de autorregulação faz parte do ser humano sempre. Mas a gente conseguiu dar esse recado, Lu. Eu quero te agradecer mais uma vez. E a Aren, que ela sendo em outros momentos, né? Mesmo às vezes ela estando em Jundiaí, né? Estando aqui, nós vamos fazer alguns bate-papos diferentes aqui para vocês, trazendo outros temas, conseguindo ao momento fazer os nossos podcasts ao vivo, porque agora a gente ainda está se organizando com essa nossa nova fase aqui. Mas, Lu, quero agradecer e que você deixe o seu recado a todas as mamães, aos prematuros que estão nos assistindo. Olha, eu acho que assim, ter um filho prematuro é muito complicado, né? Mas hoje existem possibilidades mil desse desenvolvimento deste bebê. Então, se esta mãe, por algum motivo, teve, né, ou vai vir a ter filho prematuro por algum motivo, por um problema, saiba que procurar auxílio, ajuda, para evitar situações é extremamente importante. Ter uma equipe, né, com terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, neurologistas, pediatras que entendam de desenvolvimento infantil, né, que preconizem a importância dessa prevenção. Quando os bebês chegam na clínica, eles não são. A gente não fala assim, agora é porque ele tem algum problema. Não, é prevenção. A gente vai na academia para prevenir dor na idade adulta, nas classes adultos, que mais adultos, mesmo assim é difícil. Por que não fazer esse processo de prevenção com os nossos bebês? Então procurem sim. Muitas vezes o pediatra acaba não encaminhando achando que está tudo bem. Questione esse pediatra. Falei, eu quero passar com neurologia. Com o neurologista, mas tudo bem. Mas eu quero, é direito meu estar no follow-up deste desenvolvimento da prematuridade. Assim como procurar uma investigação. Olha, tá ok. E geralmente a gente dá alta com 8, 9, 10 meses, um ano. Esqueça que seu filho nasceu prematuro um dia. Vai viver. Vai viver, né? Foge da balança, porque os próximos meses tem trauma de balança. Foge da balança com seu filho. Não precisa pesar mais todo dia que você vê se ganhou 10, 20 gramas. Então, corram atrás sim, tá? Os 12 primeiros meses é assim fundamental para o seu bebê. Obrigada mais uma vez. Gente, um beijo grande a todos. Mais um Estúdio Podcast. A gente se vê nos próximos episódios. Até mais.